A lenda O Sapo e o Escorpião conta que o escorpião precisava atravessar um rio e pediu ao sapo que o levasse nas costas. O sapo desconfiou, pois temia ser picado. O escorpião prometeu que não faria isso, argumentando que, se o picasse, ambos morreriam afogados. O sapo aceitou, porém, no meio da travessia, o escorpião picou o sapo. Antes de morrer, o sapo perguntou por que ele havia feito aquilo, já que os dois morreriam. O escorpião respondeu: é a minha natureza. Moral: algumas pessoas, mesmo sabendo que determinada atitude irá prejudicar a si próprias, não conseguem agir contra a sua própria natureza. A situação de Flávio e Lula nesta campanha cabe exatamente no contexto dessa história. E eu não estou dizendo que um é literalmente o sapo e o outro é o escorpião. Não. A comparação é sobre o comportamento político dos dois. É sobre aquele momento em que um político toma uma decisão que pode prejudicar o próprio projeto, simplesmente porque não consegue agir contra a sua própria natureza. Lula tem seu telhado de vidro, Flávio também tem o seu. E o curioso, gente, é que em vez de discutirmos aquilo que realmente deveria ajudar o eleitor a escolher um presidente, boa parte do debate político acaba girando justamente em torno das pedras que podem quebrar esses telhados. Pergunta-se novamente sobre o passado, sobre família, sobre escândalos, sobre declarações antigas, sobre aliados, sobre problemas que já foram explorados dezenas, centenas de vezes. E o resultado? O eleitor continua sabendo muito sobre aquilo que cada candidato representa para os seus adversários, mas talvez saiba pouco sobre aquilo que realmente interessa. O que cada um pretende fazer se chegar ao Palácio do Planalto. É isso que importa. Qual o projeto para a economia? Como pretende controlar os gastos públicos? Como pretende combater a criminalidade? O que vai fazer para melhorar a saúde? Como pretende reduzir a burocracia? Como vai enfrentar a corrupção? Qual a política terá para mais empregos? Como pretende melhorar a educação? Estas são perguntas que deveriam ocupar o centro da eleição. Mas, muitas vezes, o debate acaba se transformando numa disputa para descobrir quem tem o maior telhado de vidro. E aqui entra novamente a fábula. Porque existe um perigo quando o sapo e o escorpião ficam tão preocupados em atacar um ao outro que esquecem que estão atravessando o mesmo rio. O rio, neste caso, é o Brasil. E quem está dentro do barco é o eleitor, somos nós. Lula tem uma história política longa e carrega consigo decisões, alianças e episódios que podem ser questionados. Flávio Bolsonaro também carrega o peso do sobrenome Bolsonaro, uma família politicamente poderosa, mas que também desperta rejeições muito fortes. Isso não significa, gente, que esses pontos devam ser ignorados, não. Devem ser questionados, sim. A imprensa tem obrigação de investigar, o jornalista tem obrigação de perguntar, o eleitor tem direito de saber. Mas existe uma diferença muito grande entre questionar aquilo que é relevante e transformar uma vulnerabilidade em praticamente todo o conteúdo da campanha. Porque quando a mesma pergunta é repetida infinitamente, existe o risco de o debate deixar de ser jornalismo e virar simplesmente uma disputa de narrativas. O eleitor, gente, quer saber como será a sua vida daqui para frente. Ele quer saber se vai conseguir comprar comida, se vai ter emprego, se vai poder andar na rua com segurança, se os impostos vão aumentar, se o dinheiro público será bem utilizado, se o país terá responsabilidade fiscal, se haverá crescimento, se os seus filhos e netos terão oportunidades. Porque, no fim das contas, Lula e Flávio precisam tomar cuidado para não se transformarem simultaneamente em sapos e escorpiões. Uma eleição presidencial não deveria ser apenas uma escolha entre dois telhados de vidro. Deveria ser uma escolha entre dois projetos de país. Por isso, talvez a pergunta mais importante desta eleição não seja qual dos dois tem mais problemas. A pergunta deveria ser qual dos dois está mais preparado para resolver os problemas do Brasil. Porque o eleitor, gente, não está atravessando o rio para assistir ao sapo e ao escorpião brigarem. Ele está atravessando o rio junto com eles.
E se os dois resolverem agir contra os próprios interesses, poderão descobrir tarde demais que o rio não pertence ao sapo nem ao escorpião. O rio pertence ao eleitor. Meu nome é Franco Carlos e eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal para que o YouTube nos leve mais longe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.